Inclusive, né, você tocou aí em pontos extremamente importantes. Até a gente vinha conversando sobre os novos formatos, né, que vão surgir, né, a partir daqui, só que de alguns problemas que vem acontecendo já, né, e temos uma professora nessa live para poder comentar ainda mais. Então, Jamile, né, boa noite, seja muito bem-vinda e conta para a gente, né, como é que está sendo para você, docente, professora, discente, nesse contexto de pandemia, tendo que dar aulas, tendo que participar de, enfim, de inúmeras reuniões. Como vem sendo para você esse cenário? Olá, gente, boa noite. Eu tenho, na verdade, uma série de questões, né, que tem me provocado, me estimulado. E tem primeiro um desafio, né, que é esse desafio de viver numa era, né, num período de profundas incertezas, né? Acho que o que a pandemia trouxe de mais concreto para a gente é a vida num tempo em que nós uma espécie de ausência completa de futuro, né? Então, a ideia de que o nosso futuro ele está completamente engavetado, né? É a ausência de um projeto de amanhã. Então, como é que você pode esperançar os estudantes? Como é que a gente pode esperançar, né, os colegas? Como é que a gente pode esperançar as pessoas que dependem diretamente do trabalho, da pesquisa, da universidade, quando a ideia de futuro ela parece hoje tão difusa e tão também que esse momento revelou é que a ciência, os centros de pesquisa, a universidade, o fazer docente, os educadores, né, desde a educação básica até o ensino superior, figuras fundamentais, né? Nós, de fato, protagonizamos esse momento, porque na contramão de uma história política ou de um movimento político que insiste, né, ou insistiu em desacreditar e em desqualificar o trabalho dos pesquisadores, né, é exatamente a pesquisa pública, a pesquisa realizada centros e nas universidades públicas, né, de pesquisa que tem sinalizado um mínimo de esperança, né, um farol de esperança em meio a tudo isso. Então, eu, como docente, me vejo tentando responder a esses dilemas, a esses desafios que o período da pandemia tem colocado, né, do ponto de vista do trabalho. Lucas já falou aí, né, um pouco desses desafios tecnológicos, mas eu gosto, né, de reforçar, quero reforçar que a pandemia ela é um cruzamento de situações, né? O coronavírus, digamos, como fenômeno, ele é uma interseção de fatores que coordena o fator biológico, que é o fator mais visível, né, o fator epidemiológico, mas também o fator cultural, o fator econômico, o fator político. Então, é importante perceber isso, né? Quando a gente não pode resumi-lo apenas à sua dimensão epidemiológica, né? A dimensão epidemiológica é a face mais visível de um movimento muito maior, né, que, embora tenha um caráter global, as suas estratégias de enfrentamento não são globais. Nós podemos ficar em casa com um mínimo de conforto dentro de uma estrutura de confinamento, mas e a fatia, né, considerável da população mundial, né, os invisíveis, os vulneráveis, os e daí, né? Como é que essas pessoas vão lidar com esse momento? E inclusive, professora, esse é um dos pontos que, causa, assim, a gente tentar buscar uma resposta, uma reflexão. Né? A gente assistiu na sua talk Arquitetura Hostil e Cartografia Afetiva, no TEDx Vermelho, e percebemos como a estrutura das cidades ela não é feita para quem vive à margem da sociedade, né? Sim. E neste período de pandemia, né, como você acha que a arquitetura das cidades podem acabar interferindo na devida assistência, né, a essas pessoas em situação de rua?
Acho que ela interfere diretamente. A gente tem visto, né, todas as reportagens, os problemas atravessado, né, parte da nossa população, né, que é um problema sanitário, né, a ausência de políticas sanitárias, né, para grandes estratos da sociedade, né, que não têm acesso ainda a tratamento sanitário, a água potável, né, a energia elétrica diretamente, salvo aquelas feitas, né, como de modo ilícito, né. Então, há estratos imensos da sociedade que precisam lidar com as condições, né, de enfrentamento básicas da pandemia, ou seja, lavar as mãos, né, ter álcool em gel, ter acesso a máscaras, ter acesso à condição mínima de higiene. Boa parte dessa população está dependendo hoje, se não do investimento público de auxílio governamental, né, está dependendo diretamente da solidariedade, né, de outra fatia da sociedade. Então, a gente percebe que a cidade, né, a arquitetura das nossas cidades, de fato, é uma arquitetura feita para segregar. É uma arquitetura que cada vez mais fortalece, né, a ideia das segregações, dos guetos, dos apartheids, né? Então, pequenos estratos da sociedade vivendo isolados em condomínios, vivendo já literalmente confinados, apartados do restante da sociedade, né? E a outra grande parte dessa massa, né, vive em situações de aglomerados. Então, as pessoas vivem em cômodos sem a menor condição sanitária. Então, o que a pandemia reflete hoje é a condição da desigualdade, né, da profunda desigualdade social que nos afeta, né, há décadas, há séculos. Né? Então, acho que esse é um momento, né, para refletir sobre temas e situações que talvez, de outro modo, nós continuássemos, né, dando de ombros, virando as costas, fechando os olhos para não ver aquilo que nos incomoda profundamente. Então, acho que a pandemia ela traz essa situação, digamos, de uma... Eu chamei isso de uma condição quase que insular, né? A gente está vivendo como ilhas, né, isolados, né, à espreita do continente, né, tentando viver dentro de uma arca, né, com milhares de pessoas, de espécies, de condições, de origens, né, de projetos completamente diferenciados. Então, numa espécie de analogia, nós estamos entre o Robinson Crusoe e o Noé, né? Alguns exilados, né, individualmente, confinados, né, de modo quase que ilhados, e outros vivendo, né, em grande massa. Por vir, né? Quais são esses novos contextos, esses novos cenários que a gente vai encontrar. E aí eu quero chamar a nossa professora Jamile de novo aqui para a conversa, para saber, né, como você analisa, professora, um novo quadro que pode ser instaurado pós-pandemia, né, principalmente em relação o que devemos ter de alteração em relação à arquitetura das cidades e também sobre o cuidado das pessoas em situação de rua. Eu tenho dito, né, de fato, que o vírus, ele é um vírus mutante, ele provoca mutações, mas ele tem provocado mutações não só biológicas, né? O vírus tem provocado mutação cultural, o vírus tem provocado mutações no âmbito da sociabilidade, o vírus provocou mutação linguística, né? Se a gente imaginar que hoje há quase que um vocabulário, né, um glossário da pandemia, né, e muitas pessoas passaram, inclusive, a utilizar expressões que sequer conheciam, né, que sequer tinham ouvido falar. Então, o vírus, ele como um fenômeno antropológico, ele já trouxe uma série de mutações, né, sociais. E acho que é importante pensar que se até um tempo atrás, há pouco tempo atrás, né, digamos, na história da humanidade, a gente tinha clareza, né, ou facilidade em identificar quem era o inimigo, né, quem era o inimigo potencial, né, de cada sociedade, de cada civilização. Hoje, esse já é um quadro mais difícil, por quê? Porque o inimigo maior hoje não é uma pessoa,
né? Mesmo aquelas que discordam da OMS e dos infectologistas, mas, né, o vírus é um ser, né, não visto a olho nu, né? O vírus tem um comportamento errático, imprevisível, caótico. Então, como é que a gente vai sobreviver, né, numa sociedade pós-pandemia, tendo que lidar com o imprevisto, né, a incerteza, o caos, né? Então, toda uma condição que não dá nenhum amparo para a gente, né? A nossa história de vida, o modo como nós nos criamos, o modo como somos educados, né? Ele nos prepara para lidar com coisas relativamente seguras, né? Não é à toa, por exemplo, que os infectologistas, a Organização Mundial de Saúde, dizer o comportamento, né? Como o vírus vai se comportar, como as pessoas vão se comportar, quantos curados teremos, quantos óbitos teremos, né, no número X, né, de dias e meses. Então, a gente está tentando construir caminhos que nos deem um mínimo de segurança, né, porque não há segurança com relação a isso. Essa semana eu vi uma frase de uma historiadora que eu gosto muito, né, que é a Lilia Schwartz, e ela dizia assim: me considero uma pessimista no atacado e um otimista no varejo, né? E por que isso, né? Porque se no coletivo, se do ponto de vista das instituições nós temos tido pouca possibilidade de vislumbrar soluções, é exatamente, né, no varejo, das pessoas individualmente, ações individuais ou ações de pequenos grupos, ações de organizações não governamentais, ações na zona rural, ações na periferia, né? São pessoas que, do ponto de vista macro-institucional ou macroestrutural, seriam as invisíveis, né? São essas pessoas que estão apontando alternativas solidárias, né, para sobreviver dentro de uma sociedade ainda profundamente desigual, né? Então, eu acho que pensar como vai ser a arquitetura das cidades pós-pandemia significa pensar, primeiro, a ideia metafórica. Então, é preciso criar engenharia de laço social, né? É preciso criar, refundar um pacto civilizatório, refundar um pacto pela vida, né? Quando o Lucas fala, né, desse trabalho de aproximar os professores, de tentar desenvolver soluções, estratégias e logística para professores, né, e estudantes que estão em zona rural, que estão em lugares, né, de extrema dificuldade de acesso aos bens culturais, à educação, é uma tentativa de criar essa engenharia de laço social. Então, eu vejo que a gente vai precisar de tendo novas alianças com pessoas que, ordinariamente, né, elas são invisíveis. E elas saíram da invisibilidade porque elas estão ocupando as filas, né, dos bancos, da Caixa Econômica, para receber o auxílio emergencial, elas estão ocupando, né, os espaços das organizações não governamentais que estão fazendo um serviço de doação de cestas básicas, de comida. Então, essas pessoas saíram dos subterrâneos da sociedade, né, do subterrâneo econômico, do subterrâneo, digamos, de uma elite intelectual, né, dessa sociedade que tentou manter essas pessoas no nível mais distante possível do seu campo de visão. Então, essas pessoas, né, emergiram, né, e eu espero que isso signifique uma espécie de um novo levante, né? Não um levante pela via da violência, mas um levante pela via de uma emergência, né? De se colocar, de dizer, né, para que elas vieram, ou seja, elas estão aqui, essas pessoas, elas são parte da nossa sociedade, elas não são mil, né, como eu dizia lá no talk, utilizando a metáfora do poema de Drummond, e acho que apostar num momento de esperança, né? Acho que essas que a gente tem visto, que já é um corte na arquitetura da nossa sociedade, é a criação e ampliação de valas e túmulos para enterrar pessoas como indigentes, praticamente, né? Nós estamos rompendo
a etapa necessária do luto, né, que é enterrar os seus mortos. Nós não estamos conseguindo enterrar os nossos mortos, e eu espero que no futuro que esse volume de cruzes nas valas, né, e nos túmulos, eles possam ser a memória, né, de um tempo que enterrou sonhos e projetos de vida, mas que, ao mesmo tempo, pode afiançar, né, um novo pacto civilizatório para uma sociedade menos desigual, mais injusta, onde todas as pessoas possam ter acesso, né, à água, né, à higiene, a viver e a existir com dignidade. Excelente, professora. Grande metáfora da pedra no caminho, e muitas vezes pode ser que enxerguem assim, né, como uma pedra no caminho. E falta um pouco mais ainda de afeto, né? E na talk do Lucas, por exemplo, ele fala que o vínculo de aprendizagem está diretamente ligado ao vínculo de afeto. Então, principalmente quando estava explanando sobre o absenteísmo. E assim, diante dessa falta de contato social, Lucas, já chamando você novamente para a conversa, como que os professores podem manter o vínculo afetivo com seus alunos, como o processo de aprendizagem normal? Bacana. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto de problemas interessantes, né? E desde que eu conheci a Jamile e essa visão dela, eu fui muito impactado. E, na verdade, toda vez que ela fala, eu me ressensibilizo e agradeço pelo impacto que ela tem, pelos problemas que ela se tende. Que, assim, eu acho que a grandeza não está só em resolver os problemas. A grandeza está em compreender, em acessar, em compartilhar. Que você tem para dar para o mundo, para as pessoas, do que esperar dessa pós-pandemia? Eu comecei hoje falando de futuro e quero terminar também falando de futuro, né? Na época do bug do milênio, a gente achava que o futuro era uma promessa, né, do desenvolvimento científico, tecnológico, da riqueza, da prosperidade. E o futuro chegou e a conta não era exatamente o que a conta não é o que a gente consumiu, né? Então, eu acho que é importante refletir sobre esse presente, né, futuro de ontem, como nós chegamos até aqui, como um vírus visto somente ao de aquilo que é o pior, digamos, das civilizações, né? A xenofobia, o racismo, né? Os males, de uma forma, já eram parte constitutiva, né, das nossas sociedades, mas, por outro lado, também fez emergir redes, né, solidárias, fez emergir aquilo que também, né, é o melhor do humano, né, as pessoas aprendendo a usar as tecnologias não apenas para ouvir, para falar, mas também para cuidar, né? Então, é importante que a gente possa reforçar as tecnologias do cuidado, do cuidado do outro, aprender a escutar, né? Partir dessa experiência de encasulamento, né, de ensimesmamento que nós estamos vivendo nessa quarentena, né, e aprender a olhar e ver que nós vivemos numa sociedade plural, diversa, multifacetada, né, entender que as pessoas estão em lugares e posições distintas dessa mesma sociedade, mas que todas, né, têm direito à existência digna, respeitando essa diversidade, acreditar na ciência, né? Acreditar na ciência não significa negar a existência de múltiplas divindades, né? Acreditar na ciência como aquilo que nos ajudou a chegar ao século XXI, passando por outras tantas e eu dito no futuro em que nós poderemos, né, olhar para esse tempo que estamos vivendo hoje como um tempo de profundo aprendizado, um tempo onde nós também teremos que
refletir sobre os passos que demos, sobre os equívocos, tornar melhores a partir dessa experiência comunitária que estamos vivendo. E agradecer, foi um prazer mais uma vez encontrar vocês, meus amigos queridos, profissionais fantásticos que enriqueceram muito a minha jornada, Matheus, Paulo Matheus e a turma do TED. Mais uma vez, muito obrigada por essas conversas sempre muito ricas, e é muito bom fazer parte desse panteão TEDx. Que isso, professora, a gente que aprende demais com você. A cada momento de fala sua